queridos, meus amores e minhas amoras, estamos aqui para mais uma receita e hoje vai sair pão de torresmo. A gente vai precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de água morna, meia xícara de margarina, uma colher de sobremesa de sal, uma colher de sobremesa de açúcar, um envelope de fermento seco, 4 ovos e uma xícara de torresmo bem sequinho, tá? Esse torresmo pode ser feito da panceta, da barriga, que pode ser do torresmo mesmo, ou pode ser feito com bacon, mas o importante é que ele esteja frito e bem sequinho. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos colocar a nossa colher de sopa de açúcar, a nossa colher de sopa de sal. Eu uso sal rosa, por isso ele tá nessa coloração, e o nosso fermento instantâneo, tá seco para pão. E aí nós vamos colocar a nossa água morna. Mexer um pouquinho. Vamos adicionar agora a nossa manteiga, tá? A nossa margarina. Ela não vai dissolver muito, né? Mas vamos tentar aqui. E agora nós vamos colocar os nossos ovos. Agora sim nós vamos bater isso aqui muito bem. E logo em seguida nós vamos estar colocando o torresmo e a farinha. A farinha sempre é acrescentada aos poucos, tá, gente? Não pode colocar tudo de uma vez, porque de repente nem vai toda a farinha. Ó, o nosso torresmo. Algo muito importante. Essa massa, ela precisa descansar 40 minutos, mas tem um truquezinho, tá? A gente liga o forno por 5 minutos a 180 graus e desliga. Deixa ele ficar morninho, deixa a massa descansar lá só por 20 minutos. Vamos acrescentar aos poucos o nosso trigo, mais ou menos a metade, ó. Que ainda a gente consegue estar mexendo com o bol. Depois vai ser necessário a gente começar a sovar essa massa, tá? Olha lá. Já tá ficando uma massa pesada. Já vou trocar o bol. Vou pegar a minha colher. Mais um pouquinho de farinha de trigo. Sempre aos poucos, tá? Adicionando sempre a farinha aos poucos. Minha voz aí quase não saiu. Ó, pode ver que a massa já tá ficando uma massa bonita. Conforme você vai mexendo, você já vai percebendo que a massa tá uma massa boa. Nós vamos deixar o nosso bol, ó. Mais um pouquinho de farinha de trigo. E agora a gente também vai abandonar a colher. E vamos começar a sovar com a mão. Sempre procurando tirar esses resíduos que fica, tá? Na tigela aí no bol. E quando é que essa massa tá pronta? Essa massa vai estar pronta na hora que ela desgrudar, tá vendo? Da minha mão, ó. Aí ela já tá pronta para ela descansar. Enquanto ela estiver grudando, ó lá, ela não está pronta. Mais um pouquinho do trigo. Tá? Então, ela ainda tá grudando, ó. Mais um pouquinho de trigo. Lembrando algo muito importante. Às vezes a gente fala assim, ah, são 4 xícaras de farinha de trigo. Às vezes vão 4,5 xícaras. Por quê? Por causa do tamanho dos ovos,
tá? A gente nunca sabe a pesagem dos ovos que a gente vai usar. Então, para não usar a pesagem nos ovos, a gente sempre deixa um pouquinho de farinha de trigo a mais. Agora, acredito que esse aqui seja suficiente. Vamos começar a soltar da mão essa massa. Se não. Usar a própria farinha de trigo, ó. E tirando a massa da mão. Não esqueça que o torresmo tem que estar bem frito e bem sequinho, tá, gente? Ele não pode estar quente. Ó, nossa massa já tá se soltando. Vou transferir ela pra bancada. Pra eu começar a sovar ela. Ela tá grudando na minha mão ainda, então isso quer dizer que eu vou precisar de mais um pouquinho de farinha de trigo. Principalmente agora no final, vamos colocando farinha de trigo assim só. Não vá jogando tudo de uma vez pra sua massa não ficar dura, tá? Ó, ela já desgrudou da bancada, desgrudou da minha mão. Então, é hora que nós vamos pôr essa massa para descansar. Como que a gente vai pôr ela para descansar? Assim, ó, coloca o bol, coloca um pouquinho de farinha de trigo no final, deixa a massa redondinha, coloca ela aqui e vamos jogar um pouquinho de farinha de trigo nela. E tá pronto. Agora a gente vai deixar ela descansar por 40 minutos. Então, a nossa massa descansou, tá? Eu deixei 20 minutos no nosso forno pré-aquecido. E agora eu vou pôr ela aqui no balcão, pra gente tá modelando ela. Colocar um pouquinho de farinha. A gente volta a dar mais uma sovadinha nela. Ó, como eu vou fazer 3 pães, eu gosto de modelar assim, ó. Eu gosto de cortar ele antes, tá? As partes que eu vou fazer. A massa dele fica muito fofinha. Ó, vamos sempre jogando farinha, tá? Pra hidratar a massa, ó. Pra fechar ela. Você pode usar um rolo, mas eu gosto de usar a mão. Nós vamos fazer pãezinhos, ó, biquinho pra dentro, tá? A nossa forma não precisa untar nem nada, só polvilhar com um pouquinho de farinha. É um pãozinho super fácil de fazer. Ó, fecha os biquinhos. Abrir a massa com a mão mesmo, não precisa do rolo, esse pão. Pronto. Biquinho pra dentro. Então é o seguinte, tenho 3 pãezinhos aqui, que agora eu vou deixar ele descansar por 20 minutos. E daqui 20 minutos a gente volta e nós vamos colocar ele no forno. Pessoal, então é o seguinte, nosso pão descansou. Eu vou pincelar ele com um ovinho, tá? E vamos levar pro forno.
Só que o meu pão hoje eu não vou assar num forno convencional, tá? Se fosse num forno convencional, vocês iriam colocar 20 minutos a 200 graus. Eu vou pôr no fogão a lenha. Então, ele vai assar no forno de fogão a lenha, tá? Então, se fosse num forno convencional, 20 minutos a 200 graus. Mas o nosso vai para um forno de fogão a lenha. Ó, pinceladinho, tá? Bora levar pro forno. Ó, gente, nosso pão já saiu do forno, tá? Já esfriou. Eu já comi quase a metade, né? Tudo sozinha, só pra mostrar pra vocês. Olha a maciez desse pão. Ele fica muito fofinho. Olha a quantidade de torresmo, tá? Espero que vocês tenham gostado da receita.